Querida, um abraço para você, um ótimo dia para você. Hoje, segunda-feira, dia 12 de dezembro. Estamos chegando com a prece poderosa, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, onde trazemos uma palavra para o seu coração, onde oramos por você, ministramos a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que está chegando, vamos compartilhando para o maior número de pessoas possível, para nós estarmos alcançando essas pessoas com a palavra e com o poder de Deus. Tá bom? Um abraço do seu irmão, do seu amigo Fabrício Pontes. Paz seja convosco. Bom dia. Essa é a prece poderosa, uma realização da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Aracati. A nossa igreja está localizada no bairro do Pedregal, Rua Biquara 172. Tá legal? Quarta-feira tem culto de cura e libertação. Sexta-feira temos estudo bíblico. Sábado vai ter festa. Sábado nós vamos estar comemorando o aniversário da igreja. Eu vou só confirmar aqui com a pastora, mas acho que são 10 anos, né, de Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Aracati. Então, sábado, grande festa de aniversário, tá bom? De 10 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Aracati, no bairro do Pedregal. Olha só, domingo tem o culto da família, culto de missões, e aí a semana abençoada, programação e recheada de muitas coisas boas. E olha, falando em programação, gente, olha atenção. Você sabe que ontem, domingo, foi comemorado, celebrado no Brasil o Dia da Bíblia, né? É o Dia da Bíblia. Ontem foi o Dia da Bíblia. E aí aqui na cidade de Aracati, no Ceará, nós vamos estar celebrando hoje. Vamos estar fazendo um culto de ação de graças pelo Dia da Bíblia. Olha só, hoje, presta atenção, convite para você. É nessa segunda-feira, dia 12 de dezembro, às 19 horas, culto pelo Dia da Bíblia. Venha participar conosco. Uma noite de encontro de vários pastores e de várias igrejas de Aracati. A ministração da palavra de Deus será com o pastor Regis de Oliveira, da Igreja Batista Cairóis Renovada de Aracati. O local é na quadra esportiva do antigo SESI. A realização, APLA, Associação de Pastores e Líderes de Aracati. Então tá aí, a APLA, Associação de Pastores e Líderes de Aracati, vai realizar hoje, segunda-feira, dia 12 de dezembro, às 19 horas, lá na quadra do antigo SESI, ali próximo à rodoviária, né? Ali próximo à rodoviária, a quadra do SESI, pertinho da rodoviária do sindicato, chegando ali no Sindicato dos Trabalhadores da cidade de Aracati. Você já avista ali a quadra do antigo SESI, hoje às 19 horas, grande culto de ação de graça, com a presença dos pastores, dos líderes da cidade de Aracati, das igrejas evangélicas do Aracati, tá certo? Nós vamos estar lá nesse grande culto, hoje à noite, em celebração ao Dia da Bíblia, tá bom? E você de Aracati, você da região, são os nossos convidados em nome da APLA, Associação de Pastores e Líderes de Aracati, tá certo? Tá aí, convite feito, repassa aí esse convite para todo mundo estar participando com a gente. Mas vamos lá, queridos, abrir a palavra do Senhor nesse dia. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco através da sua palavra, da Bíblia. Como é importante, querido, nós lermos essa palavra, conhecermos essa palavra e
Dia da Bíblia já existe há muitos anos, só que aqui no Brasil foi sancionado essa lei do Dia da Bíblia, da comemoração do Dia da Bíblia, né? Ontem eu não sabia dessa informação, eu acho que foi em 2001, acho que foi em 2001 que foi tornado lei aqui no Brasil, foi assinado, sancionado. Na época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso e sancionou, né, criou o Dia da Bíblia aqui no Brasil. Vamos lá, queridos, olha a palavra do Senhor. Palavra do Senhor para você nessa semana, nesse dia. Muitas pessoas quando acordam, né, quando vão tomar o café da manhã, é que vão conferir a nossa live, vão assistir o vídeo, né, e tem como um pão diário, um alimento diário, essa palavra que nós ministramos aqui na prece poderosa. Quando a gente encerra, a gente compartilha lá no Instagram, a gente compartilha também no meu canal do YouTube, Fabrício Pontes Locutor Aracati. Mas vamos lá, olha só, ontem à noite eu estive ministrando aqui na igreja, eu estive falando acerca dessa palavra. Claro que eu vou só resumir, né? Ontem não teve como a gente transmitir o culto, então eu vou dar uma resumida na palavra que eu trouxe ontem à noite. Olha só, sempre Deus tem algo a nos ensinar, tem algo a falar conosco, e não será diferente dessa vez. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos capítulo 8, a partir do verso 26, Atos 8, 26. Filipe é enviado em missão. O verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi no caminho. Ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das Escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha
que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte da Escritura, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. E o funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Glória a Deus por essa palavra tão preciosa, por essa palavra tão maravilhosa, por essa palavra tremenda, queridos, que é a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor que é viva, palavra do Senhor que é eficaz. E aqui primeiro nós vemos uma pessoa quando ela está à disposição do Senhor. Quando essa pessoa ela se encontra a serviço do reino de Deus, do chamado do Senhor. Independente de onde ela esteja, quando Deus o chama, quando Deus direciona, quando Deus dá uma missão. E a primeira pergunta para você é: você está preparado? Você está preparado para o chamado de Deus? Você está preparado para quando Deus lhe chamar, você ir? Você faz aquela oração: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos. Existem muitas vidas aí, precisando, necessitando de uma direção, pessoas que estão confusas, pessoas que estão sem compreender, sem entender. Olha o que chama a atenção, que esse eunuco, esse homem que era pessoa importante lá no seu reino, era tesoureiro, né? Era o ministro da fazenda, da economia lá daquele reino. E ele vinha a Jerusalém para adorar a Deus. Havia uma necessidade naquele homem. Havia um vazio naquele homem. Ele tinha que fazer algo para se completar. Afinal de contas, ele era eunuco, ele não podia ter família, ele não tinha família.
O eunuco, existe duas formas da pessoa ser eunuco, ou por escolha, eu escolho o celibato, eu não vou me casar, eu não vou ter mulher, eu não vou ter família, ou, que eu acredito que era o caso desse eunuco, por ele servir a rainha, por ele trabalhar ali no palácio. Então havia um costume que aquelas pessoas que serviam aos reis, que trabalhavam com as mulheres do palácio, esses homens eles eram castrados, como diz aqui no Ceará, eram capados, né? E aí você imagina, que não tem nem como imaginar a dor, o sofrimento, porque primeiro aquele homem foi escravo, ele era escravo. Mesmo depois ele tendo adquirido a sua importância, a sua posição, assumindo cargos importantes, mas aquele homem trazia sobre a sua vida feridas, traumas, vazio. E quantas pessoas estão vivendo assim? Até conseguiram, até de uma maneira extraordinária, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Essa pessoa que vem do nada, ela conquistou uma posição, ela conquistou um título, ela tem a sua formação, ela hoje tem o seu salário bom, mas falta algo na sua vida. E esse homem, ele ia a Jerusalém para adorar a Deus uma vez no ano. Ali em Jerusalém, o que eles faziam no templo? Eles faziam seus sacrifícios, suas ofertas. Eles pegavam os animais como um cordeiro e sacrificavam. A pessoa colocava a mão na cabeça do cordeiro, né? Ou na cabeça de um boi. E ali havia a tradição que o pecado da pessoa, a culpa da pessoa, aquilo que a pessoa carregava, ela ia passar para aquele animal. E aquele animal ele era sacrificado. O sangue daquele animal era derramado, representando o quê? A purificação. Que o sangue era derramado. E aquele homem, ele vem retornando para casa, lendo as Escrituras. Havia uma sede. Havia uma sede. Aquele homem ele tinha um desejo muito profundo de conhecer a Deus. E ele vinha no caminho lendo acerca de um cordeiro que foi levado, um cordeiro mudo, como uma ovelha, o tosqueador. E ele sem entender quem era esse cordeiro. Que cordeiro era esse? E aí Deus vai e chama Filipe. Aí entra Filipe, querido. Aí entra eu, entra você que conhece a palavra. Entra você que diz que está a serviço do reino, que está a serviço de Deus. Olha só. Aparece o anjo do Senhor para Filipe. E diz: Filipe, tu vai lá para aquele caminho, tu vai lá para aquela estrada. E ali é um caminho deserto, ali é uma estrada deserta, onde as pessoas não tinham nem o costume de passar. Um caminho de quem vinha de como esse homem vinha, né, de um lugar distante. Então não era fácil, não era todo dia que passava alguém ali naquele caminho. E o anjo nem falou o que era para Filipe, falou, só mandou Filipe ir. Vai. Já imaginou, querido? Deus manda você, olha, vai para tal canto, vai para tal lugar. Eu lembro que eu escutei um testemunho de um homem
que ele estava tentando se matar. Ele estava tentando suicídio. Ele estava no alto de um prédio, pronto para se suicidar, para pular daquele prédio. E aí Deus fala ao coração de um pastor: olha, vai para tal rua, vai para tal lugar. E aquele pastor foi para tal rua, para tal lugar. E aquele homem que estava lá pronto para pular, estava lá pronto para se jogar daquele prédio, já tudo, não via mais saída, não tinha esperança, não tinha amor, não tinha nada. E aí o pastor vai, para o carro, lá naquele cruzamento lá, a rua deserta, à noite, na madrugada, não tinha ninguém, na madrugada, não tinha ninguém na rua deserta. E o pastor até questionou, meu Deus, estarei ficando louco, o que eu estou fazendo aqui? E aí a voz fala novamente ao seu coração: grita, grita, não faça isso, Jesus te ama. Grita de novo, não faça isso, Jesus te ama. Pela terceira vez, não faça isso, Jesus te ama. E aquele pastor entrou no seu carro e foi-se embora. Não viu ninguém, não sabe por que estava ali, só estava ali porque Deus mandou. Só estava ali porque Deus havia ordenado. E com o passar do tempo, um dia, um homem foi lá na sua igreja, muito bem parecido, muito bem vestido. E esse homem pediu uma oportunidade. E aí contou na igreja. Aliás, contou não, eu estou lembrando aqui da história agora, querido. Faz tempo que eu escutei esse testemunho. Um certo dia teve um evento na igreja do pastor, um evento lá na igreja do pastor. E aí o pastor convidou um pregador que estava sendo muito falado, muito comentado. As pessoas estavam convidando muito esse pregador, que era uma bênção, um homem de Deus, usado pelo Senhor, ministrava a palavra de forma tremenda. E aí esse pastor vai pregar lá na igreja. E esse pastor, quando ele vai pregar na igreja, ele resolve contar o seu testemunho. E ele vai contar o seu testemunho. E ele, quando vai contar o testemunho, ele diz: irmãos, um dia eu estava desesperado, pensando em me matar, pensando em me suicidar, sem ver saída. Eu estava pronto para pular. Era ano tal, dia tal, determinada hora da madrugada, e aí falou a hora. Quando eu já ia pular, eu ouvi uma voz gritando: não pula, Jesus te ama. Não pula, Jesus. E essa voz gritou 3 vezes. E aí o pastor daquela igreja, que não sabia por que tinha ido àquele lugar, e pensou até, às vezes pensou: rapaz, será que eu estou ficando louco? E me levantar de madrugada, deixar a minha esposa só, minha casa, minha família, e ir no frio da madrugada, para uma esquina para gritar: não, Jesus te ama, e não vê ninguém. No máximo alguém de algum prédio vai ouvir aí, dizer: quem é esse louco?
Mas ali estava, naquela noite, naquela igreja, o fruto, o resultado daquela atitude, daquela ação. Olha que tremendo. Olha que maravilhoso, querido. Olha que sensacional, que extraordinário. E foi isso que Filipe foi. Filipe foi para a beira daquela estrada. E quando vem passando a carruagem, né? Vem passando a carruagem com aquele eunuco. O Senhor manda Filipe se aproximar e Filipe começou a correr lá do lado da carruagem, do lado da carroça. Só que Deus, ele prepara tudo. Às vezes a gente não quer fazer algo com medo, né, de alguma coisa. Mas como é que vai ser? Como é que essa pessoa vai me receber? Como é que ela vai reconhecer isso? Olha só. Quando Filipe está lá e ouvindo o que ele está lendo e perguntando, olha, você entende? Não, como é que eu posso entender se não tem quem me explique? E aí aquele homem para a carruagem e convida Filipe para subir e explicar a palavra para ele. E ele está lá querendo saber quem é esse cordeiro. E aquele homem que tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus, provavelmente tinha feito algum sacrifício, tinha colocado a mão sobre a cabeça de um cordeiro para que o sangue daquele cordeiro fosse derramado, para que ele fosse limpo. Aí Filipe fala quem é o cordeiro. Fala que é Jesus Cristo. Fala por que Jesus foi crucificado, por que Jesus foi derramar seu sangue. Para quê, querido? Para limpar, para purificar, para salvar, para perdoar, para tirar a culpa, para levar as dores, para levar as enfermidades, para quebrar as maldições. Finalmente aquele homem tinha a resposta. E é tanto que quando ele chega no primeiro lugar que tem água, ele diz, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, nada, basta somente que você creia. E aquele homem disse, eu creio. E eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tira o pecado desse mundo. O homem foi batizado. O homem foi batizado, saiu das águas feliz, contente. E naquele momento o Espírito Santo de Deus arrebatou, Transladou, tirou Filipe, transportou Filipe daquele lugar para outro lugar, para outro local. Aquele homem não sabia quem era Filipe, não sabia de onde Filipe tinha vindo. Talvez, querido, aquele homem, ele tenha chegado lá na sua cidade, com certeza, contando a experiência, finalmente crendo como cristão, acreditando na palavra que foi pregada para ele. E tenha espalhado, Olha, eu conheci um anjo de Deus. Eu dei carona para um anjo de Deus. Às vezes você pode ser o anjo de Deus na vida de alguém. Aquele pastor que um dia gritou lá, Jesus te ama, numa esquina, num cruzamento, para aquele homem era um anjo de Deus. O Filipe, para aquele eunuco, era um anjo de Deus. E você pode ser um anjo que Deus quer usar para ir a alguém que está em dúvida, alguém que está indeciso, alguém que está aflito, alguém que está precisando de uma resposta, de uma oração, de uma palavra, de um Jesus te ama, de um abraço, e levar o socorro, levar a direção, levar a providência, levar o poder de Deus até essa pessoa. Amém? Que Deus abençoe você. Medite na palavra do Senhor. Vamos orar. Vamos fazer a prece poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te adoro. Eu louvo pela tua palavra. Nós vemos esse homem que foi a Jerusalém para te adorar. Ele precisava de algo que o completasse, que o preenchesse.
Por mais que ele tivesse um reconhecimento no seu país, tivesse uma posição, fosse alguém importante, fosse alguém que caminhava ao lado da rainha, da confiança da rainha, mas ele tinha um vazio dentro de si. E ele buscava a resposta na sua palavra, e está certo. Ele buscava o Senhor na sua casa, e está certo. E o Senhor usou Filipe naquele dia, usou o pastor naquele outro dia. Hoje está me usando para dizer: Jesus te ama. Ele é o Cordeiro que leva o pecado desse mundo, que com seu sangue limpa, purifica, perdoa, apaga toda a culpa, tira toda a mancha, tira toda a mácula. E o que eu tenho que fazer é abrir o meu coração e dizer, declarar, confessar: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tira o pecado desse mundo, que Ele perdoa os meus pecados, que Ele escreve meu nome no livro da vida, que Ele me salva, que Ele tem misericórdia, que Ele tem compaixão de mim, que Ele me ajuda, que Ele me sustenta, que Ele me fortalece, que Ele traz a paz, que Ele levou sobre si, através do sacrifício da cruz, a culpa, a maldição, a doença. E crendo nessa palavra, eu tomo posse da libertação. Eu tomo posse da minha herança, daquilo que o Senhor tem para mim, em nome do Senhor Jesus. Tome posse, creia em Jesus e receba o milagre, em nome de Jesus. Seja curado, seja sarado, seja salvo, seja liberto, seja transformado. Que toda dor, toda enfermidade, toda opressão abandone agora o seu corpo, a sua vida, e receba a paz, receba a alegria, assim como aquele eunuco saiu naquele dia daquele lugar que foi batizado, tão alegre, tão regozijante, que o Senhor havia o completado, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você. Fica aí na paz. Tá bom? Amanhã a gente volta às 6 horas da manhã com a prece poderosa. E hoje à noite está aí o convite. Culto em ação de graças, em celebração pelo Dia da Bíblia, com a presença de pastores, igrejas da cidade de Aracati, igrejas e pastores da cidade de Aracati. Ministração com o pastor Regis de Oliveira. A realização é da APLA, Associação de Pastores e Líderes da nossa cidade. Vai ser às 7 da noite, lá na quadra do antigo SESI, ali ao lado do Sindicato dos Trabalhadores, pertinho da rodoviária, né, em frente à igreja, em frente ali à primeira igreja batista, né, acho que é a igreja batista tradicional. A gente vai ter esse evento pertinho, não tem erro. A quadra do SESI está ali entre a rodoviária e a praça do Colégio Barão. Então você de Aracati, tá certo? Você da região, venha participar com a gente hoje desse grande culto em comemoração ao Dia da Bíblia. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço. Paz seja convosco. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Aleluia.